Boa noite, turma. O nosso grupo, que é composto por mim, Luana Dal, pelo Gabriel Galhardo e pelo Felipe Simas, vai apresentar o sexto seminário da matéria, que é referente ao princípio da congruência ou correlação e o sistema acusatório. Esse princípio ele está intimamente relacionado a dois requisitos da denúncia e da queixa-crime. São eles a classificação do crime e a exposição dos fatos. Acho interessante iniciar esse trabalho, então, expondo o que seria a denúncia e a queixa-crime. Ambas são peças que instauram a ação penal. Então, elas formalizam o pedido da acusação. A principal diferença entre elas é que a queixa ela vai ser utilizada na ação penal privada e a denúncia vai ser utilizada na ação penal pública. Entretanto, ambas vão ter os mesmos requisitos que estão previstos lá no artigo 41 do CPP, o qual preceitua que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possam identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha. Então, conforme eu falei, apenas referente a dois desses requisitos, há uma relação com o princípio da congruência. Entretanto, visando trazer um trabalho mais completo para a turma, eu vou expor de forma resumida todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP. Dando início, o primeiro requisito previsto é a exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias. E o que seria isso? Nada mais é do que a necessidade de estar previsto na peça acusatória inicial um conteúdo narrativo. Isso porque, a partir da exposição dos fatos, ocorrerá a delimitação do objeto do processo e, consequentemente, a delimitação da matéria sobre a qual a defesa se debruçará para produzir a defesa propriamente dita. Isso porque a produção de provas nos autos do processo por parte da defesa terá a finalidade de demonstrar que os fatos expostos na peça acusatória não condizem com a realidade. Então, a produção da prova pressupõe a narrativa dos fatos. A partir daí, a gente observa a importância da exposição dos fatos, uma vez que eles delimitam o objeto do processo e, consequentemente, a matéria de defesa, e também eles delimitam o conteúdo da sentença. Por quê? Aqui a aplicação do princípio da congruência ou correlação, que é o objeto do nosso trabalho. Porque esse princípio nada mais é do que a necessidade de haver uma correlação lógica entre o conteúdo da sentença e o conteúdo da peça acusatória. Então fica de forma cristalina a importância desse requisito, a importância dessa exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias na peça acusatória. Dando continuidade ao trabalho, o próximo requisito é a qualificação do acusado. A qualificação nada mais é do que a descrição de um conjunto de atributos que permite a identificação de alguém, que no nosso caso é o acusado. Entretanto, o requisito não é necessariamente a qualificação. A peça, ela pode ser, a denúncia ou a queixa, ela pode ser ajuizada com a qualificação ou como o próprio artigo 41 prevê, com esclarecimentos pelos quais se possam identificá-lo. Isso é, possuindo apenas uma identidade física, ele pode ser utilizado para uma forma de identificar o acusado. É nesse sentido também que prevê o artigo 259 do CPP, que preceitua que a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Então, é possível a propositura da ação penal tanto com a qualificação, tanto com a identificação física. Dando continuidade, o próximo requisito previsto no artigo 41 do CPP é a classificação do crime, que nada mais é do que uma qualificação penal. Isso é necessário estar previsto na ação penal a tipificação penal que o MP ou o advogado de acusação entendem como aplicável caso a partir da narrativa dos fatos. E também, conforme for o caso concreto,
as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então, só para ratificar, as qualificadoras e as causas de aumento de penas poderão ou não estarem previstas na denúncia e na queixa-crime, a depender do caso concreto. Entretanto, a tipificação penal obrigatoriamente deverá estar prevista em toda a queixa-crime e toda a denúncia proposta. E por que isso? É porque, com relação de acordo com o princípio da congruência, que também permeia esse requisito, como regra, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, e, portanto, fixado o objeto do processo penal, não é possível alterá-lo, exceto por casos expressamente previstos no CPP, que é o caso da emendatio libelli, da mutatio libelli e do aditamento da petição inicial previsto no artigo 569 do CPP. Entretanto, eu vou me restringir a falar apenas da emendatio libelli e da mutatio libelli, que são instrumentos de concretização do princípio da congruência ou da correlação. Então, iniciando, o que seria a emendatio libelli? Nada mais é do que um instrumento conferido ao juiz para que no momento do proferimento da sentença, tendo ele identificado uma divergência, uma não correlação entre os fatos narrados na petição inicial da ação penal e o tipo penal, ele pode de ofício aplicar o tipo penal que ele entende correto, conforme a exposição dos fatos presente na peça acusatória. E ele pode fazer isso de ofício porque não vai ocorrer a alteração da exposição dos fatos. Porque, conforme eu falei anteriormente, em tese, o acusado ele não vai se defender do tipo penal, ele vai se defender dos fatos, da exposição dos fatos. Então, não vai haver um prejuízo, em tese, para o acusado. E também haverá uma correlação lógica, continuará tendo uma correlação lógica entre os fatos narrados na peça acusatória e o conteúdo da sentença. A emendatio libelli, ela está prevista lá no artigo 383 do CPP, o qual preceitua que o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Já a mutatio libelli, ela é um poder-dever conferido ao magistrado no momento em que finalizou a instrução probatória e ele verificou que não há uma identidade entre o fato exposto através da produção das provas e o fato descrito na peça acusatória. Há uma divergência entre eles. Então, ele vai intimar o Ministério Público para promover o aditamento da peça inicial. Por que ele não agirá de ofício? Porque aqui ocorrerá a alteração da descrição dos fatos. Então, interferirá tanto no conteúdo da sentença e tanto na defesa do acusado. Então, em respeito ao princípio da congruência e também do contraditório, o MP terá que aditar essa peça inicial. A mutatio libelli, ela está prevista no artigo 384 do CPP, que preceitua que, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica de fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, em virtude desta houver sido instaurada o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Dessa forma, a emendatio e a mutatio libelli, elas são instrumentos que o juiz possui para concretizar a aplicação do princípio da congruência ou correlação, uma vez que é necessária essa identidade entre o conteúdo da sentença e o conteúdo dos fatos descritos na peça acusatória. Assim, apenas para recapitular,
Verificada a necessidade de alteração apenas da tipificação penal, o juiz pode prosseguir nesse sentido de ofício, uma vez que não serão alteradas os fatos descritos. Entretanto, verificado que o fato narrado não condiz com o fato provado, faz-se necessário o aditamento da peça inicial, uma vez que haverá alteração dos fatos descritos. Para encerrar a minha fala e passar para o colega, o último requisito previsto no artigo 41 é do rol de testemunhas. Entretanto, é importante salientar que esse requisito não é apto a ensejar a inépcia da peça inicial da ação penal. Isso porque a consequência que ele vai trazer é a preclusão do direito. Isso porque, vamos supor, há o direito da produção de prova oral e no momento da propositura da ação penal, não é acostado, não é descrito, previsto na denúncia ou na queixa-crime, o rol de testemunhas a serem ouvidas. Se isso não ocorrer, ocorrerá a preclusão do direito de produção da prova oral para o MP e para o advogado da acusação, a depender do caso. Entretanto, é importante salientar que nada impede que eles, no desenrolar processual, junte uma petição expondo a necessidade, a importância da oitiva de uma determinada testemunha, então da produção da prova oral, para que instigue o magistrado a produzir essa prova por meio do poder que lhe é conferido através do artigo 209 do CPP. E aqui eu encerro a minha fala. Olá, eu irei falar sobre a denúncia alternativa e por que ela não é admitida no processo penal brasileiro. Primeiro, o que é a denúncia alternativa? Ela ocorre quando uma peça acusatória no processo penal imputa certos fatos ao réu e afirma que eles correspondem a um crime ou a outro crime e pede a condenação por um deles alternativamente. Ou seja, não pede a condenação por dois crimes, nem por um crime definitivamente, mas afirma que os fatos imputados ao réu correspondem a um crime ou a outro, sem ter certeza absoluta de qual deles. Por exemplo, o réu agride uma vítima que vem a falecer e, sem ter certeza do dolo do agressor, o promotor pede a condenação dele por homicídio doloso ou por lesão corporal seguida de morte, se tratando da mesma vítima, no caso. Está entre os requisitos da denúncia, previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal, a classificação do crime. Na denúncia alternativa, essa classificação não é clara e caberia ao juiz, no fim das contas, definir em qual crime, dentre os que foram imputados alternativamente, os fatos se encaixariam. A denúncia alternativa pode ocorrer de duas maneiras: na chamada imputação alternativa originária, quando ela está presente na própria peça acusatória inicial, e na imputação alternativa superveniente, quando a denúncia alternativa é decorrente da mutatio libelli, conforme o artigo 384 do Código de Processo Penal. A denúncia alternativa ela dificulta a atuação da defesa e é rejeitada pela grande maioria da doutrina brasileira como uma violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No processo penal, o réu deve se defender dos fatos a ele imputados e não das tipificações que são colocadas a partir deles. No entanto, isso é mais complicado, mais difícil na denúncia alternativa, pois ela força a defesa a refutar a categorização dos fatos como dois tipos penais distintos e obriga a fazer isso. Por exemplo, no caso da imputação alternativa de homicídio ou de lesão corporal seguida de morte, a defesa teria de refutar a acusação de homicídio, buscando provar a ausência de dolo do réu, ao mesmo tempo em que precisaria apresentar elementos para afastar a qualificação de lesão corporal seguida de morte ou reduzir sua pena.
sabendo que o fracasso em uma faria o réu ser condenado em outra, e mesmo com apenas uma vítima tendo sido atingida pelo réu. A denúncia alternativa também mostra que a compreensão dos fatos pela acusação não é plena, não é clara. Caso contrário, não seria imputada a acusação por o pedido de condenação por um crime ou por outro crime. Seria pedida a condenação logo pelo tipo penal que se encaixasse mais. O princípio da congruência, que será aplicado adiante pelo colega, também ficaria prejudicado na denúncia alternativa, pois a sentença teria uma conformação no máximo parcial com o que a acusação imputou ao réu. Seria impossível ela se plenamente correspondente ao que a acusação imputou. Há uma posição minoritária na doutrina que considera que a denúncia alternativa seria admissível caso os fatos estivessem bem delimitados, mas atualmente os tribunais no Brasil não seguem este entendimento. É isso, eu vou passar para o colega. Boa noite, turma. Boa noite, demais colegas que estão assistindo o vídeo. Eu me chamo Felipe e eu vou apresentar a parte final do seminário 6, que fala sobre o princípio da correlação do sistema acusatório. Eu vou apresentar justamente o princípio da congruência e um pouquinho do entendimento jurisprudencial. Bem, o princípio da congruência ele é também chamado de princípio da correlação, e ele assegura que a sentença seja proferida em consonância com o fato delituoso da denúncia. Ou seja, ele na verdade proíbe que o juiz julgue de forma extrapetita ou ultrapetita. Em outras palavras, que ele julgue fora dos pedidos da denúncia ou além dos pedidos da denúncia. Na realidade, quando ocorre a denúncia pelo Ministério Público ou pelo dono da ação penal, ele descreve os fatos e indica qual é o delito que o acusado cometeu, né? Então, na verdade, o que o juiz está julgando não é só a tipificação, mas é justamente os fatos que estão sendo imputados ao acusado. Apesar da denúncia tem que ser expressamente indicada o dispositivo de que o acusado está sendo amoldado, o artigo 383 do Código de Processo Penal ele permite que o juiz faça do instituto do emendatio libelli, que é quando o juiz, ele na hora de proferir a sentença, ele muda a tipificação. Esse instituto é plenamente aceito justamente porque o entendimento majoritário da jurisprudência é de que o acusado se defende dos fatos que são imputados e não da capitulação. Inclusive, a jurisprudência afirma que esse instituto, na verdade, seria uma mera correção pelo juiz da tipificação aferida pelo Ministério Público. E aqui eu sinto dois julgados, que é o habeas corpus 119/2064 do Supremo Tribunal Federal e o habeas corpus 466047 de Santa Catarina do STJ, que os dois afirmam nesse sentido de que o acusado ele se defende estritamente dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação descrita na denúncia. Apesar disso, né, parte da doutrina, no qual me filio a Aury Lopes Júnior, ele na verdade critica o Instituto Emendatio Libelli porque o juiz, o magistrado, no momento da capitulação da sentença, se ele muda o fato que foi imputado, ele na verdade estaria cerceando o direito de defesa e violando os princípios contraditórios, ampla defesa e do devido processo legal positivado na Constituição Federal.
Por outro lado, eu acho que também é importante citar a existência do Instituto Mutatio Libelli, que tem previsão no artigo 384 do Código de Processo Penal, e ele descreve que o Ministério Público pode aditar a denúncia quando verificar que os fatos do decorrer da denúncia ocorreram de outra forma. E justamente porque, pelo princípio da congruência, prevê de que a sentença tem que ser em consonância ao fato delituoso, ele, justamente por causa de atenção a esse princípio, o juiz também só pode condenar se houver o aditamento da denúncia. Ou seja, se foram descritos novos fatos, mas sem aditar a denúncia, o juiz fica vedado a condenação em atenção ao princípio da congruência. Então, eu acho importante que seja separado esses dois institutos. O instituto da Emendatio Libelli e o da Mutatio Libelli. Né? Apesar de toda a discussão em torno do Emendatio Libelli, a jurisprudência se posicionou no sentido de que é permitido de que o juiz faça do uso do artigo 383 do Código de Processo Penal, justamente porque o acusado está se defendendo dos fatos que são imputados, né? Então não haveria violação ao princípio da correlação, e em paralelo ao Emendatio Libelli, de que antes da denúncia o MP pode editar, antes da sentença, perdão, o Ministério Público pode editar a denúncia, mas ao mesmo tempo ele precisa abrir espaço para o contraditório, ampla defesa, de que prevê o artigo, e o juiz ele precisa também, se houver novos fatos, acatar a denúncia sob esses novos fatos, porque a antiga denúncia estaria assim, então impossibilitado em decorrência do princípio da correlação. Então acho que é isso. Obrigado e boa noite.